Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje, pessoal, quero passar para vocês alguns números relativos ao balanço do Itaú, que foi divulgado ontem, né, os números do segundo trimestre. Pedir para o nosso setor de análise trazer alguns destaques positivos, alguns destaques negativos e é isso aqui que a gente vai mostrar. Só para primeiro a gente contextualizar, né, pessoal, o quanto o Itaú tem sido resiliente, não só no curto prazo, mas no longo prazo também, e como o banco vem entregando resultados consistentes aí ao longo do tempo. Aqui nós temos números de lucro, ROI e payout, né, desde 2009. No caso do lucro do Itaú, que era de 10 bi, veio só crescendo e chegou nos últimos 12 meses aí a quase 26 bi. O ROI é bastante elevado, né? Sempre aqui perto dos 20%. Tem algumas empresas que a gente percebe uma variação maior ou até queda ao longo do tempo. E o Itaú mesmo, empresa crescendo bem, ele vem mantendo o ROI. E aqui é a questão do dividendo, né? É o payout, que é o quanto que a empresa distribui de dividendo. O Itaú sempre foi um bom pagador de dividendo, principalmente aí nos últimos anos. Eu sempre comento que quando eu começava a investir, quando eu comecei a investir, não era tão óbvio assim escolher bancos como bons pagadores de dividendo. Hoje aí a gente percebe que já é um pouco mais óbvio, né? O Itaú muda daquela empresa de um super crescimento para uma empresa mais estável, né? E que tem um dos atrativos essa questão do pagamento de dividendos. Aqui, pessoal, nós temos os números do segundo trimestre, né? O lucro líquido recorrente cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado, saindo de 6 bi para 7. E em relação ao primeiro trimestre desse ano, o crescimento foi de 2,3%. O ROI, né, teve uma pequena queda, 0,1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre desse ano, chegou aí a 23,5%. Carteira de crédito cresceu tanto na comparação com o primeiro trimestre desse ano, quanto com a comparação com o segundo trimestre do ano passado. E a inadimplência aqui cresceu, ela caiu 0,1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre e subiu 0,1 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. Aqui a gente tem números os principais números, né, começando com o lucro, né, o lucro, como a gente viu, alcançou aí 7 bilhões, vem em linha com o que o pessoal da análise aqui vinha projetado, e nós tivemos aí esse crescimento de 2,3% no consolidado, comparando com o primeiro trimestre, e comparando com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento foi maior, o crescimento do lucro foi de 10%. Em termos de ROI, pessoal, o consolidado ficou em 23,5%, né? Acima ainda dos principais pares, aí Santander e Bradesco, que tem um ROI mais baixo do que o Itaú. Já em termos de carteira de crédito, pessoal, no Brasil, o destaque foi para a expansão do crédito para pessoa física, o que acabou favorecendo uma margem financeira também maior, né? E os destaques negativos ficaram para a América Latina. Basicamente, a América Latina é Chile. O Chile representa em torno de uns 67%. O volume cresceu no Chile. Em compensação, diminuiu na Argentina, diminuiu no Paraguai, no Uruguai e também na Colômbia, tá? E também destaque negativo aí para a parte de grandes empresas. Quando a gente vê aqui em termos de inadimplência, situação bastante confortável, né? Pessoa física ficou estável, e a inadimplência para micro, pequenas e médias empresas diminuiu, tá? Que o consolidado 2,9% caiu 0,1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre desse ano. Deixa eu só tirar aqui. Então, como eu falei, a margem com o cliente aumentou, né? Positivo. Já receitas de serviços e seguros, houve um crescimento aí de 5% em relação ao primeiro trimestre desse ano e uma alta de 3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tá? O destaque negativo, pessoal, para essa parte aqui de receitas e serviços, ficou da parte de adquirência, né, de maquininhas de cartão. A receita ficou 13% menor em relação ao primeiro trimestre desse ano e 21% menor em relação ao segundo trimestre do ano passado. A gente não pode esquecer que em abril, né, a rede anunciou no mercado que anunciou antecipação de recebíveis a taxa zero, né? E a gente percebeu agora que a rede perdeu margem e perdeu share.
No caso da Cielo, né, porque quem acompanhou o balanço da Cielo aconteceu ao contrário. A Cielo derrubou as taxas e pelo menos conseguiu ganhar mercado, né? Ela perdeu margem, mas ganhou mercado. Já a Stone não fez nada, né? A Stone ganhou share e também provavelmente ganhou margem e não derrubou o preço, né? Tem essa competição aí que a gente comenta bastante a respeito no setor, tá? Já em termos das demais receitas, né? Seguro, previdência e também capitalização aumentaram 4% em relação ao primeiro trimestre desse ano e 2% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Custo de crédito veio em linha aí com os nossos números. Em termos de despesas, né, pessoal, as despesas também ficaram em linha com o que o pessoal da análise já projetava, né? O que houve aí foram maiores gastos com pessoal, tá? Então, balanço bastante positivo aqui do Itaú. O que foi mais anunciado, pessoal? A gente percebe aqui que aqui tem o número de agências e postos de atendimento. A gente percebe que vem caindo. Esse ano no semestre, já foram fechadas mais de 200 agências, né? Graças a essa questão do processo de digitalização e vai batendo mais ou menos aí com o número que a gente já tinha comentado da outra vez, que era da possibilidade do Itaú fechar em torno de 400 agências esse ano. E em paralelo a isso, a gente percebe que o número de colaboradores também vem caindo, né? Eram mais de 99 mil em junho do ano passado e chegaram a 98.400 esse ano. O Itaú também anunciou um programa de demissão voluntária para funcionários aí acima de 55 anos. Esse plano de demissão voluntária já entra agora em agosto, tá? E só para a gente finalizar aqui, né, pessoal, a parte de dividendos que todo mundo gosta, o Itaú anunciou o pagamento no dia 23/8, 23 agora de agosto, que vai pagar 0,7869 por ação, lembrando que ele paga o mesmo valor para ações ordinárias e preferenciais, e vai receber esse dividendo quem ficar com as ações do dia 15 para o dia 16. Dia 16 ela fica ex-proventos. Considerando o valor de fechamento das ações hoje, o yield desse pagamento, e lembrando também que o Itaú paga, além desses dividendos intermediários, ele paga todos os meses um pingadinho, né? O yield de 2,59 para Itub 3, 2,19 para Itub 4, o yield aí de 12 meses 7,9 para Itub 3 e 6,7 para Itub 4. Né? E como eu falei, pessoal, resultado dentro do esperado do pessoal da análise aqui, resultado positivo, mostrando mais uma vez aí a resiliência do Banco Itaú. E só para a gente mostrar aqui também como é que está em relação ao desenvolvimento das ações. Deixa eu só... E aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia da valorização das ações aí nos últimos anos, né? Se a gente considerar desde 2000, praticamente aí quase 20 anos, enquanto o Ibovespa subiu 507%, essa linha aqui roxa, Itub 4 subiu 2.935 e Itub 3 2.999. Vindo um pouco mais próximo aqui, vamos pegar nos últimos 10 anos aí, desde janeiro de 2009 para a gente ver. Desde janeiro de 2009, Itaú 3 está com uma alta de 436, Itaú 4, 380 e o Ibovespa subiu 147%. Nos últimos 12 meses, Ibovespa sobe 29%, Itub 4, 30% e Itub 3, 25%. Né? Praticamente aí andando bem junto com o Ibovespa, lembrando que o Itaú tem uma participação bastante relevante no Ibov. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês a respeito do balanço de Itaú, tá? Vou deixar também para quem quiser conhecer os nossos produtos de recomendações, renda fixa, o Top Fundos, que são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, e o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui para vocês, para quem quiser baixar algum relatório com uma abordagem mais fundamentalista, né? Todos os meses a gente traz uma novidade. Para baixar é só colocar o nome, o e-mail e o telefone de vocês. E para participar da nossa lista do Whats, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, né, pessoal? Não é grupo, então vocês podem interagir com a gente.
da mesma forma que eu vou deixar nosso e-mail, nosso WhatsApp de contato e o nosso telefone para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo? Um grande abraço e até mais.